pessoal. Hoje leremos suas histórias relacionadas à premonição da morte. Várias histórias abordarão outros tópicos, mas também serão muito interessantes. Aqui está a minha história. Quando eu estava grávida, minha avó morreu. Depois de algum tempo, tive um sonho que ela estava deitada em um caixão e ao lado dela estava meu filho com fraldas laranja. Minha mãe diz a ela: porque você o levou, você não pode enfaixá-lo ou alimentá-lo, você não precisa dele. Ela respondeu: eu preciso dele. Uma semana depois, dei à luz e meu filho morreu no segundo dia. De manhã, na enfermaria, quando trouxeram as crianças para alimentar, não dormi, deitei com os olhos fechados e ouvi a voz do falecido avô: obrigada, neta, agora vamos nos divertir mais. Eles se sentem bem lá, não tenho dúvidas. Antes de minha mãe morrer, ela estava constantemente falando com alguém, às vezes até xingando e gritando. Quando entrei na sala e perguntei sobre isso, ela disse: bem, você não vê ninguém. Ela me disse quem estava de pé e onde, quem estava sentado e onde, quem estava provocando ela. Ela disse que uma garota me seguia constantemente. Claro que eu não vi ninguém, mas os sentimentos eram desagradáveis. À noite, suas irmãs mortas, que ela nunca tinha visto durante sua vida, vieram até ela. Ela me acordou e me apresentou a elas. Ela estava muito nervosa por eu não vê-las, às vezes eu tinha que jogar junto. Um mês depois, minha mãe faleceu. Percebi que eles tinham vindo buscá-la. Após sua morte, várias vezes à noite eu vi uma substância incompreensível na minha frente na forma de uma bola brilhante. Fechei meus olhos por medo. Eu estava com medo de contar a alguém sobre isso, mas obrigada por encontrar este canal onde posso falar calmamente. Quando meu pai morreu, sonhei com um homem que me disse: Zarema, conheci seu pai. Ele disse isso com tanta alegria, e ele me disse que seu nome é Cavas. Contei a minha mãe sobre o sonho e ela disse que eu nem conseguia me lembrar dele, do jeito que ele morreu quando eu era um bebê. E então ela tirou fotos do meu pai com seus amigos e perguntou qual deles. E eu imediatamente apontei para o homem do chapéu. Mamãe ficou muito surpresa. Mas tais incidentes e sonhos sempre aconteceram comigo. E tudo se tornou realidade. Então, sabendo que existe outro mundo, você precisa tentar levar o caminho certo da vida, ser mais gentil. Também sonhei com a irmã da minha prima, que morreu, e ela me pediu para dizer à mãe dela para não chorar por ela, que ela se sentia bem ali, que ela estava em um círculo de meninas, com quem ela estava dançando. E ela disse que a coisa mais pecaminosa é não rezar, caluniar. E não me lembro do terceiro. É uma pena. Ela disse que existe a eternidade, mas aqui apontando para o chão nada. Que o Todo-Poderoso nos dê a todos uma fé forte, e que andemos em nosso caminho com dignidade. Eu realmente gostaria de compartilhar as histórias que aconteceram com meu marido. Para meu grande pesar, ele já se foi há 11 anos. De alguma forma, acidentalmente, fui a este canal, li os comentários e era como se alguém estivesse constantemente dizendo: você também deveria escrever suas histórias. Talvez isso ajude alguém. Primeira história: meu marido sofreu um acidente. O carro simplesmente bateu e ele praticamente não teve ferimentos graves. Morei com ele por 20 anos e, toda vez que me lembrava desse acidente, ele ficava surpreso por não ter morrido. Meu marido tinha um problema cardíaco e, então, uma noite, ele me disse: vou-te deixar em breve. Eu estava em pânico e perguntei: você conheceu outra mulher? Você é um idiota. Ele disse: vou morrer em breve. Você consegue imaginar minha condição? Comecei a chorar com as palavras: e eu? O que vai acontecer comigo? Não tínhamos casa própria naquela época, estávamos alugando um apartamento. Ele ficou em silêncio por 2, 3 minutos, então ele disse: não chore, eu vou viver um pouco mais. Ele viveu exatamente 10 anos depois disso, mas isso foi apenas um prefácio. No último ano de sua vida, meu marido só disse que morreria em breve. Me deu conselhos sobre como viver quando ele se fosse, mas você entende, eu apenas o ignorei. Mas uma noite eu acordei e imediatamente percebi que ele estava falando com alguém, não alto, mas muito claramente.
Eu não reconheci mais com quem ele estava falando, mas me pareceu que ele estava folheando as páginas de sua vida. A conversa consistia em perguntas e respostas. No final da conversa meu marido disse: estou saindo com a alma calma. Havia 2 mulheres na minha vida. Eu não as ofendi. Encontrei um bom lugar na vida para uma. E estou deixando o apartamento para outra. Sim, ele também acrescentou. Eu o entendo agora porque eu não morri naquele acidente. Eu tive que cuidar dela para que ela não ficasse na rua. No dia seguinte ele morreu. Meu falecido marido, 2 dias antes de se afogar no lago, disse que teve um sonho em que se matou com uma faca no coração, esfaqueando 2 vezes. E ele me avisou que eu logo ficaria sozinha. Eu apenas ri. Ele tinha 24 anos, cheio de força e sonhos. E 2 dias depois veio a notícia terrível. Ele se afogou enquanto pescava, foi culpa dele. Ele colocou peneiras longas e quando o barco virou, ele não conseguiu tirá-las. Eu estava grávida naquela época, era o 3º mês. Ele realmente queria uma filha. Agora sua filha é uma cópia dele em aparência e caráter. Ela tem 25 anos, é casada e feliz. Ela nunca viu o pai, mas ele provavelmente a protegeu daquele mundo. Nós nos amávamos muito e vivemos 3 anos felizes. Eu sempre me lembro dele. O tempo não cura, não é verdade? Provavelmente existem doppelgangers. Eu também conheci um doppelganger da minha tia falecida, a quem eu amava muito. Só que minha tia morreu velha, aos 84 anos. E aquela mulher que estava andando na rua em minha direção, parecia minha tia aos 60 anos. Absolutamente as mesmas características faciais, penteado, cabelo tingido com a mesma tinta, o mesmo batom. E o casaco era semelhante ao que ela usava naquela idade. Beige com botões brilhantes. Fiquei simplesmente chocado. Provavelmente olhei para ela tão atentamente que ela até parou por alguns segundos. Olhei para trás quando ela passou, e ela olhou para trás também. Misticismo. Isso foi há cerca de 5 anos. Mas foi assim que ficou na minha memória. Uma vez eu até fui lá especificamente na esperança de encontrá-la novamente. Mas não a encontrei novamente. Há um comentário interessante, esta era sua tia. Todos eles parecem mais jovens lá, mesmo que tenham partido em uma idade avançada. Sou uma viajante dos sonhos há 35 anos. Isso significa que ela gostou mais desta imagem e permaneceu nela. Às vezes eles vêm, mas não os vemos. É um grande milagre que você viu. Significa que você realmente a amava muito. Vejo uma senhora idosa que morou em nosso apartamento, que compramos há 1 ano. A filha dela o vendeu para nós. Mas às vezes a avó vem, sinto sua presença, às vezes algo cai, então ela me deixa saber que está aqui. Ela sempre vem na Páscoa. Eu tinha um sobrinho que estava de cama depois de 2 derrames, porque o resto da família dele já tinha ido para o outro mundo. Eu me levantei para ele 2 vezes à noite. De manhã, às 7, fui trabalhar. Naquela noite, eu o ouvi rugindo em voz alta. Eu pulei e corri para ele. Ele estava gritando muito alto. Eu acordei e perguntei o que aconteceu. Ele disse: 16. Ele falou mal, mas eu entendi. Eu perguntei: quem veio até você? Ele disse: foi minha mãe. A mãe dele é minha irmã mais velha que já morreu. Ela disse: 16. Você vai morrer no dia 16. Sim. Ele morreu 2 meses depois, no dia 16. O irmão do meu marido morreu e sua esposa o viu no sonho. Ela disse que ele estava vagando em algum lugar com uma multidão. Estava escuro lá e eles não sabiam para onde estavam indo. Eles também não sabiam o que estavam procurando. Todos estavam com a cabeça baixa. Pensei sobre isso mais tarde e percebi que eles estavam procurando pela luz. Tínhamos que acender velas para ele, dar-lhe luz e energia. Eles curam essas almas lá, pois elas simplesmente não completaram sua missão e tudo o que não foi cumprido nesta encarnação seria concluído na próxima. Experiência é experiência. Ninguém foi frito em frigideiras. Entidades podem vir nos sonhos sob o disfarce de parentes. Quando você vê um ente querido em um sonho que não está mais lá, peça para ele dizer seu nome, isso é importante.
Se você quiser ir à igreja para acender uma vela, apenas vá, mas você não precisa fazer isso com frequência. Naturalmente, a própria alma raramente escolhe tal partida, mas há muitas razões para o suicídio. Algumas pessoas vão conscientemente para a morte para salvar outra pessoa, ou um soldado se explode para evitar ser capturado. Precisamos orar pelo repouso e a alma se levantará, a oração é sua advogada e todos os pecados serão perdoados. Na nossa família, antes de 1941, uma garotinha morreu. Ela era a irmãzinha do meu pai. Ela tinha 6 anos. Ela teria sido minha tia. Nós nos lembrávamos dela e às vezes falávamos sobre ela, embora nem soubéssemos como ela era. Cerca de 10 anos atrás, uma garotinha começou a vir até meu sobrinho de 12 anos à noite. Ela sentava na beirada da cama e ele começava a engasgar. Chegou ao ponto que ele tinha medo de ir para a cama sozinho. Nós pensamos sobre isso e decidimos que era ela. Ninguém mais morreu pequena em nossa família. Então eu decidi que ela deveria ser lembrada na igreja e comecei a orar por ela em casa também. Ela parou de vir e eu a vi em um sonho. E eu aprendi como ela era. Ela é exatamente como minha irmã mais nova, tão pequena e bonita. E agora ela está sempre em minha memória. Meu filho morreu na guerra na Ucrânia, ele tinha apenas 21 anos. 9 meses se passaram, e eles nunca foram evacuados de lá, eles estão deitados em uma terra estrangeira. Eles dizem que há batalhas acontecendo lá, os lugares estão minados. Eles não retiraram imediatamente, e agora até se esqueceram disso. Os mortos recentes não podem ser retirados, mas os nossos foram esquecidos. Porque estou escrevendo isso, o corpo não foi enterrado, a alma não foi colocada para descansar. Então, onde está a alma do filho? Eu quero vê-lo, ouvi-lo, até mesmo um fantasma. Mas por algum motivo os pássaros estão constantemente lutando até a morte contra minha janela, porque isso? Acho que os pássaros estão batendo no vidro, é a alma do filho batendo. Não sei o que os pássaros significam, vou escrever para você sobre mim. Meu marido faleceu recentemente. Todo domingo eu vou à igreja, envio uma nota para o repouso de sua alma. Na liturgia eles tiram um pedaço da prosfora, todos rezam e eu rezo com todos, e o padre libera esse pedaço na comunhão. Isso alivia o sofrimento de nossos entes queridos num outro mundo. E todo sábado às 10 horas, eles fazem um serviço memorial na igreja. Faça isso. Isso é tudo o que podemos fazer para ajudá-los. E Cristo disse: tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Jesus, nosso Pai, Ele nunca o deixará, a menos que você mesmo queira. E Ele se lembrará de seu Filho no reino dos céus, e nada mais é necessário. Em setembro de 2020, estávamos esperando ansiosamente nosso neto Sven, e lá estava eu sentada e vendo claramente um pequeno monte e uma cruz com o nome Sven sem data de morte. Afastei os pensamentos, simplesmente não acreditei. Foi um parto difícil, asfixia, tentaram salvar a criança por 8 meses. Eu já estava chorando alto e pedindo a Deus que levasse a criança embora para que ela não sofresse mais. Nós nos lembramos dele em suas orações, ele foi batizado no hospital como Sven. Sua alma agora está com o Senhor, nosso anjinho. Obrigada pelo seu canal. Eu experimentei por mim mesma que Deus existe. Dei à luz meu filho aos 40 anos. O médico disse que eu precisava fazer uma cesárea, pois a criança era grande, mas eu recusei. Durante as contrações, quando eu não tinha mais forças para suportar, comecei a ler a oração do Senhor. Ficou imediatamente mais fácil, havia uma sensação de que eu estava em algum tipo de nuvem, toda a dor foi embora, a felicidade permaneceu. Então a enfermeira da maternidade me disse que eu estava sorrindo. Dei à luz sem problemas, sozinha e sem uma única lágrima. Obrigada, Senhor, pelo meu filho, por tudo o que você faz por mim e minha família. Minha mãe morreu 2 dias após sua cirurgia cardíaca, e no dia da cirurgia ela me apareceu em um sonho, parada silenciosamente em uma camisola branca, como se brilhasse e me olhasse, de pé contra um fundo preto. Eu me perguntei o que aquele sonho significava, pois a cirurgia foi um sucesso. Parecia que ela estava se despedindo. Como se ela já soubesse que não voltaria.
Então, depois de algum tempo, chamei mentalmente minha mãe para um diálogo e ela me disse que eles não lhe deram escolha, que tudo já havia sido decidido lá, que a estavam levando embora. Ela também disse que estava tudo bem com ela e que ela estava com sua mãe. Quando eu era pequeno, meu avô morreu, minha avó me levou para a casa dela para passar a noite, e quando fomos dormir, uma bola brilhante começou a voar pelo quarto, primeiro em um retrato, depois em outro. Minha avó disse que era meu avô que tinha vindo nos olhar, foi assim que ela soube. Foi há muito tempo, ninguém sabia que a alma era uma substância, foi na década de 50. Quando dei à luz minha filha mais velha, em 1985, consegui dormir entre as contrações, e ouvi que me disseram que eu vim com um lenço preto na cabeça. Eu disse que vim com um chapéu, mas eles insistiram 3 vezes, e então me mostraram uma foto de uma menina de cerca de 5 anos. Eu não sabia então quem nasceria. E aos 5 anos, minha filha realmente morreu. Acredito que os mortos não estão realmente mortos. Eles apenas passaram para outro mundo, mas sabem o que está acontecendo conosco. O principal é que eles não parem de se preocupar conosco. Tenho hipertensão e tenho dificuldade nessa condição. Mas nesses momentos a esposa do meu irmão sempre liga e pergunta se está tudo bem comigo. Acontece que ela sonha com meu pai e ele pede que me visitem. Nesses momentos, eu me repreendo por não apreciá-lo na época. A irmã do meu marido adoeceu quando era jovem. Antes disso, ela era uma menina alegre e travessa. Ela comprou 5 a 6 metros de seda branca para um vestido de baile, mas nunca foi ao baile. Ela deu metade do corte para a filha da irmã. Ela morreu depois de ficar doente por 7 anos. Minha sogra trouxe o corte restante para mim para que eu pudesse costurar um vestido para o caixão. A irmã do meu marido perdeu muito peso e eu não costurei com ele. Fui ao estúdio e encomendei um vestido fofo e volumoso para ela. E o corte ficou no armário da máquina de costura. Eu esqueci. E então sonhei com ela e com desagrado ela me repreendeu por supostamente roubar o corte. 2 semanas depois, novamente, desta vez mais agressivamente, ela exigiu de volta. Eu imediatamente daria para minha sogra. Mas você sabe, somos ateus, nem Deus nem o diabo. Depois de um tempo, ela veio novamente e dessa vez ela estendeu as mãos para minha garganta, começou a me estrangular, exigindo que eu devolvesse o corte. Foi quando eu fiquei realmente assustado. Lembrando do pesadelo, durante o dia eu peguei o pedaço de material e corri para minha sogra. Eu disse, pegue, senão Tina vem até mim e exige de volta com um escândalo. Minha sogra olhou para mim com medo e moveu os lábios. Eu não entendi nada. Então ela disse, ela veio até você também. Eu perguntei, você sonhou com ela também? Não, ela disse, mas ela veio até sua sobrinha e exigiu seu presente de volta com um escândalo. Nós ficamos chocados. Como isso pode ser? Ela veio até 2 pessoas ao mesmo tempo, que tinham esse pedaço de material. Elas trouxeram o pedaço para a avó depois do primeiro sonho, e eu estava esperando por algo. Eu não sabia que metade do material estava com a filha da minha cunhada, elas não sabiam que metade estava comigo. Então a conivência é excluída. Só restava uma coisa, ela realmente veio até nós. Eu tinha cerca de 10 anos quando tive esse sonho. Eu estava de pé no quintal e segurando minha perna, olhando perplexo para ela. Porque ela estava em minhas mãos. De manhã, saí para o quintal e contei à minha vizinha sobre esse sonho. Ela disse que alguém morreria, mas não parentes. Um dia depois, ela morreu. É tudo por hoje. Inscreva-se no canal. Deixe seu comentário, ou uma história, e ative o sino de notificação para não perder nossos novos vídeos. Tchau.